O que as leituras de hoje têm a ver com você, com o que você passa, sobretudo com os sofrimentos, com os problemas que você enfrenta? Se você está feliz, que possamos agradecer a Deus por toda a alegria que você experimenta. Se você está sofrendo, peçamos a Deus que você hoje consiga vencer todas as suas dificuldades. É esse o caminho, é essa a proposta aqui, nesta reflexão, nesta homilia dominical. É o meu compromisso com você. Nem sempre as pessoas podem estar presencialmente aqui na Paróquia Santo Antônio. Algumas moram muito longe. Mas seja você de perto ou de longe, aqui está, nesse canal no YouTube, uma reflexão da liturgia do domingo. Hoje, 7 de fevereiro de 2021, eu passo a fazer o comentário bíblico deste dia. A primeira leitura de hoje é simplesmente fantástica, porque é do livro de Jó, capítulo 7, versículo 1, depois capítulo 4, versículos de 6 a 7. É um texto existencial. Fala da experiência que todo humano enfrenta, percebe e se reconhece. Acompanhe o texto, eu vou ler para você. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário, como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Forte o texto, né? Ele trata exatamente disso, do sofredor silencioso. Sim, eu li para você agora. Trata-se exatamente disso. É como se você pudesse agora se identificar com a figura de Jó. Em tudo aquilo que você sofre calada, em tudo aquilo que você está silenciado, medos, inseguranças, raivas, situações que você diz assim: só eu e Deus é quem sabemos o que eu vivo. Só eu e Deus sabemos o que eu passo aqui em casa, no trabalho, aonde eu vou. Só eu e Deus sabemos de como é pesado certos dias. Se deito, me pergunto quando poderei levantar-me. Se passo o dia todo em trabalhos, em atividades, penso, quando poderei descansar? E quando tento descansar, experimento não raras vezes a ansiedade, o medo, a insegurança. É a situação de vida de muita gente. Talvez pessoas que você conheça e talvez seja essa a sua situação e você diga: Elias, é exatamente o que eu passo, é exatamente o que eu vivo, é exatamente o que eu experimento. Por isso que nós temos em outro momento aqui na liturgia de hoje a segunda leitura.
A segunda leitura de hoje é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E ele diz assim, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 19 e depois 22 a 23. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho! Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Aqui você já percebe a conexão entre aquela primeira leitura do livro de Jó e essa da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo vai dizer que o sentido da vida humana só é possível encontrar quando se reconhece a boa nova, a boa notícia. A palavra evangelho significa isso. Boa notícia de Jesus Cristo. Deus veio a nós em Jesus Cristo, nos ensinando um modo de ser que nos tira daquele desespero, de uma vida sem sentido, de uma vida de sofrimentos, de uma vida marcada pelo caos, pelo tédio, pelo sofrimento. Essa é a ideia. Paulo vai dizer assim que não tem um salário capaz de pagar isso, porque o sentido da vida humana só pode ser encontrado em sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é Deus que veio até nós nos mostrar um modo de ser. Portanto, o que estou falando aqui é de uma transformação. Não é algo apenas para ser pensado intelectualmente, mas é um estilo de vida que, terminada a missa, começa a sua missão. Aí você já descobre o sentido para o seu viver. Por isso que São Paulo é muito importante nessa carta aqui, que ele vai se mostrar servidor do Evangelho, aquele que encontrou em Jesus Cristo um modo de ser, um jeito de conviver, uma maneira de estar no mundo sem ser do mundo. E aí vamos descobrir que vida é essa, lá no Evangelho de hoje. A primeira leitura apresentou a angústia do humano na sua crise existencial, na sua busca de sentido. São Paulo vai dizer que o sentido para a vida existe, e é Jesus Cristo, que nos convida a vivermos melhor e levarmos para os outros uma vida melhor. E agora o Evangelho. Vamos ver na passagem de hoje a experiência com a pessoa de Jesus Cristo, lá no Evangelho de Marcos. É o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 29 a 39. Mas antes de fazer a leitura e comentar versículo por versículo, pelo menos os mais destacáveis nesse momento, eu gostaria que você entendesse uma coisa. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do caminho, porque ele vai propor um itinerário, um roteiro espiritual, mesmo falando do caminho físico, de andar, de procurar. Essas palavras vão indicar o itinerário espiritual para aquele que quer seguir Jesus Cristo, encontrá-lo, e ao encontrá-lo, encontrar o sentido da própria vida. Vamos ao texto.
Evangelho de Marcos, o chamado Evangelho do Caminho, tem uma pergunta fundamental, que é: quem é Jesus Cristo? Mais do que uma resposta intelectual, São Marcos vai nos propor assim, anda com ele aqui, lendo estas leituras que contam a vida de Jesus, e você estará no itinerário do discípulo. Indo, acompanhando, você descobrirá não apenas quem é ele, mas ele, Deus, Jesus Cristo, em sua vida. Vamos lá. Conta assim: naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Olha bem, ele saiu da sinagoga, lugar da religião institucional, oficial, e ele vai para a casa de Simão e André. Ou seja, ele vai para o meio do povo, ele anda no meio do povo, ele sai da sinagoga, que representa a religião oficial, institucionalizada, que não raras vezes oprimia. E ele vai à casa de Simão e, versículo 30, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou em sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Texto importante aqui, viu? Vamos lá. A sogra de Pedro estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. São Beda, o Venerável, ele comenta que esta passagem do Evangelho de Marcos, em que ocorre a cura da sogra de Pedro, segundo São Beda, está diretamente ligado ao livro do Gênesis. A ideia de que o humano está febril, adoentado. O humano, pelo pecado original, a palavra pecado indica errar o alvo. O humano se sente confuso e perdido na vida. Ao curar a sogra de Pedro, nós temos diante de nós a cena lá do livro dos Gênesis, lá das origens, em que aparece o ser humano perdido, confuso, marcado pelo pecado, a febre do pecado, de errar o alvo da sua vida, que é Deus. Toca o ser humano. E Jesus Cristo, quando pega a sogra de Pedro, se aproxima dela, olha que lindo, Jesus se aproxima da sogra de Pedro, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. O humano é febril, é adoentado, é decaído, e Jesus Cristo, ao se encarnar, toma a mão do ser humano e o levanta. Já não está mais caído no pecado, já não está mais febril pela doença do pecado, mas está agora erguido. E olha bem, então a febre desapareceu e ela começou a servi-los, indicando, segundo São Beda, o Venerável, que o humano que encontra Jesus Cristo é erguido e que agora pode servir. É o que São Paulo mostra lá na segunda leitura, né? É o que São Paulo mostra na segunda leitura. Ele fala de servir ao Evangelho. Ou seja, não é uma profissão, não é para ganhar dinheiro em nome de Deus, não. Mas é antes uma dedicação ao serviço do Evangelho, porque eu descobri a proposta de Jesus Cristo, decido segui-lo e decido convidar a muitos, a tantos, a cada um, para também fazer esta experiência de Deus na pessoa de Jesus Cristo, vivendo no mundo
sem ser do mundo. À tarde, depois do pôr do sol, à tarde, depois do pôr do sol, ou seja, um novo dia. Aqueles que encontram um modo de ser e de conviver em Jesus Cristo experimentam um novo dia. Levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Está aí a ideia. Sabiam quem ele era apenas de ouvir dizer. Eu ouvi, é uma coisa da inteligência, mas não haviam feito essa experiência, não haviam tornado em si a palavra de Jesus Cristo. É um convite para que você entenda intelectualmente, mas experimente viver da maneira cristã. Ao invés de ficar apegado aos problemas, você pode ter problemas, mas não deixe que os problemas tenham você. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Cuidado para não ficar fixado nas dores de cada dia. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Quando ainda estava escuro, não é simplesmente o tempo lá fora por ser noite. É um tempo interior que o humano experimenta. Quando você olha para si, para a sua casa e diz: por que eu não me sinto bem? Às vezes não tem motivo. Você diz: não aconteceu nada de especial. Aqui em casa todo mundo tem saúde, aqui em casa a gente vive bem, conseguimos pagar nossas contas. Por que eu me sinto infeliz? Por que eu não me sinto bem? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. É a maneira de dizer assim, tenha tempo para a oração. A oração te devolve o que o sofrimento tirou de você. A oração te devolve o sentido da vida que as preocupações te roubaram. De tanto pensar, de tanto sentir de modo inadequado, triste, você perde energia. A oração te devolve a força para viver. E aí segue o Evangelho. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Olha bem, é sempre essa ideia de ir à procura, estar no caminho. E ele vai à procura de Jesus e, quando encontraram Jesus, disseram: todos estão te procurando. Versículo 37. Todos estão te procurando. Gente de perto, gente de longe, pessoas de vários lugares, de todos os lugares, de todas as épocas. A procura pela pessoa de Jesus Cristo. E Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Ou seja, não se tratava apenas de curar a pessoa para que ela ficasse bem, mas para que ela descobrisse um modo melhor de ser no mundo e também essas pessoas se tornassem anunciadores de uma boa notícia, de um outro jeito de perceber a vida para além das aparências. Cuidado, as aparências enganam. Tomara que você veja a dimensão espiritual da sua existência. E Jesus andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Ou seja, Jesus em todos os lugares, em qualquer tradição religiosa, a experiência de devolver o humano a si próprio,
Humano é isso, feito do humus, da terra, da fraqueza, da fragilidade. Mas não é mera fraqueza, é também divino, porque Deus, experimentando a condição frágil humana, feito da fraqueza, faz com que o humano experimente o que é ser divino. Não se trata de mera questão religiosa, mas textos bíblicos profundamente existenciais. Tomara que você entenda isso. Agradeço a você que assistiu esse vídeo e agradeço a você que vai agora compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, a você que vai dar um like aí, ó, dá um like, esse joinha, dá um like aí para que isso é importante para mim, valoriza o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo no setor de comentários do YouTube. Eu te digo muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Eu te digo que Deus te abençoe, muito obrigado e até uma nova oportunidade. Como diz São Beda, na cena bíblica da cura da sogra de Pedro, Jesus, ao tomar aquela mulher pela mão e erguê-la, o milagre acontece. A humanidade decaída, a humanidade que experimenta a fraqueza e a queda, é curada quando Jesus Cristo nos ergue pelas mãos. Assim sendo, cada um pode agora anunciar, como diz São Paulo aos Coríntios, um novo modo de ser e de conviver, sabendo que o ser humano é fragilidade somada à divindade. Há algo de divino no humano. Mesmo nas pessoas mais difíceis, mesmo nas pessoas das quais você diz, que pessoa complicada, difícil, há algo de divino. E fique com Deus.